Olá, pessoal. Mais uma vez juntos, né? Química Geral, mais uma aula de Química Geral. Hoje o assunto que nós iremos tratar é a geometria molecular, não é verdade? O que caracteriza a geometria molecular, na realidade, é a estrutura de Lewis formada pela molécula. O que seria a estrutura de Lewis? Seria a representação dos elétrons compartilhados e os elétrons que sobraram, ou seja, aqueles que não faziam parte da ligação covalente, não é verdade? Então, diante disso, a geometria molecular de uma molécula, ou seja, de um composto que contém ligações covalentes, ela sempre será caracterizada pela repulsão desses pares de elétrons que ficam na camada de valência dos átomos, né? Principalmente do átomo central da molécula. O que caracteriza essa repulsão, né? É verdade que nessa repulsão as ligações, como os pares que não estão fazendo parte da ligação, eles repulsam e faz com que essas ligações se distanciem uma das outras, não é verdade? Ficando na maior distância, ou seja, no maior ângulo possível de formação da molécula. Então nós concluímos que a geometria, né, ela é função dos elétrons da camada de valência do átomo central. É lógico que para nós representarmos uma molécula, nós temos que seguir a regra do octeto, né, para aqueles átomos que seguem a regra do octeto, não é verdade? E caracterizarmos, né, as ligações, ou seja, os pares eletrônicos, né, os quais eles vão adotar uma maior angulação entre eles, né? Porque essa maior angulação, ou seja, entre a distância entre essas ligações, tem que ser a maior possível para poder dar estabilidade à molécula. Na realidade, existem esses 5 tipos, né, que a gente caracteriza, 5 tipos de geometria. Nós podemos ver aqui, né, no caso da A, não é verdade, no exemplo A, que a geometria dessa molécula ela é linear, ou seja, as ligações estão formando um ângulo aqui, né, de 180 graus. Então, essa geometria dessa molécula é linear. Você nota que essa molécula aqui tem 3 átomos, não é verdade? Sendo um átomo central e 2 laterais. Nós podemos ter também uma geometria angular. Mas por que é caracterizado angular diferente da estrutura linear ali? É porque esse átomo central provavelmente existe nele elétrons desemparelhados que não fazem parte da ligação e que repulsam essas ligações aqui, fazendo ficar na maior distância entre eles e formando, na realidade, uma molécula angular. Como existe também o exemplo C, a gente nota, né, a molécula angular, voltando aqui, esse ângulo aqui depende muito do tamanho dos átomos que estão envolvidos nessas ligações. Por isso que a gente não determina um ângulo fixo. Enquanto que aqui, nesse terceiro exemplo, nós temos a molécula numa geometria trigonal plana. Ou seja, pessoal, o meu átomo central, ele faz 3 ligações, na verdade, 3 ligações, e ele não tem elétrons livres nele, ou seja, elétrons desemparelhados. Então, a maior distância aqui fica numa angulação entre essas ligações de 120 graus. Note o seguinte, entre a geometria C e a geometria D. Na geometria D, pessoal, a gente nota que é quase idêntica a uma trigonal, só que ao invés dele ficar plano, essas ligações elas sofreram repulsões para baixo. Isso caracteriza que esse átomo aqui, ele vai possuir aqui, não é verdade? Ele vai possuir aqui
elétrons livres que faz com que essas ligações se distanciem, fazendo com que a minha molécula adquira a geometria piramidal, beleza? E a outro tipo de geometria molecular é a tetraédrica. O que significa tetraédrica? O átomo central faz 4 ligações e ele não tem elétrons livres. E não tendo elétrons livres, a maior distância entre essas ligações aqui forma um ângulo de 109 graus aproximadamente, tá ok? 108 e 29 minutos, mais ou menos. 109 graus aqui, aproximadamente. Então, todas essas ligações terão distanciamento de um ângulo de 109 graus. Essas são as geometrias que a gente caracteriza dentro da estrutura molecular que nós vamos estudar. Passando agora, então, para a primeira geometria. Pessoal, nós temos uma característica muito importante. Todas as moléculas diatômicas, ou seja, aquelas moléculas que contêm 2 átomos apenas, não é verdade? Ela não tem outra geometria, porque ela não tem átomos centrais. Ela pode estar ligada por ligação simples, por ligação dupla ou por ligação tripla. Não importa a ligação. Agora, aí, como eles têm 2 átomos só, não tem átomos centrais. E não tendo um átomo central, toda molécula diatômica, aqui no exemplo nosso aqui, o oxigênio, 2 átomos iguais ligados por uma dupla ligação, como ele não tem átomo central, a característica dessa geometria sempre será linear. Aqui a gente pode representar, por exemplo, o HCl. O que nós vemos aqui são átomos diferentes, não é verdade, com tamanhos diferentes, o cloro maior que o hidrogênio, mas mesmo assim não tem átomo central. Então, toda molécula diatômica, aquela que contém 2 átomos, terá sempre a geometria linear, que forma um ângulo de 180 graus, é lógico, né? Agora, nós podemos ter também geometria linear com 3 átomos. Note o seguinte, desde que o meu átomo central não tenha elétrons livres. É o caso da molécula do CO2, não é verdade? O carbono aqui no centro, fazendo 2 ligações com oxigênio lateral. Como o meu átomo central aqui não tem elétrons livres, e não tendo elétrons livres, a minha molécula será linear. Aqui no caso do berílio, pessoal? BH2, o berílio e o boro, eles são os elementos que fogem à regra do octeto. O berílio, por ter 2 elétrons na camada de valência, não é verdade? Ele só faz 2 ligações covalentes, então ele estabilizando com 4 elétrons. Então, no caso do berílio, que não tem elétrons no átomo central, eu vou ter aqui o meu ângulo de 180 graus e a geometria também caracterizada linear. Note o seguinte, moléculas diatômicas sempre lineares. Moléculas triatômicas, ou seja, aquela que tem o átomo central, a gente precisa olhar na estrutura de Lewis, na formação dessas ligações, se nesse átomo central tem elétrons livres. Se tiver elétrons livres, ela vai ser angular. Se não tiver elétrons livres, ela sempre será linear. Beleza? O outro tipo de geometria é a angular. Ela também acontece com 3 átomos. Só que note o seguinte, o átomo central, ele tem elétrons livres e repulsa aquelas ligações. E repulsando essas ligações, a molécula terá sempre uma geometria linear. É o caso específico da nossa fórmula da água, o H2O. Fica o hidrogênio ligado ao oxigênio, estabilizado, sendo que esse oxigênio aqui, na fórmula de Lewis, que todos já fizeram da água, irão sobrar 2 pares eletrônicos livres. E esses 2 pares eletrônicos livres, eles repulsam essas ligações,
tornando a fórmula da água com um ângulo de 104 graus. Beleza? A mesma coisa acontece com a molécula de enxofre. Como a molécula de enxofre ela é diferente do tamanho da molécula do oxigênio, apesar de estar numa mesma família, não é verdade? O que caracteriza ela? Ela está na mesma família, então também faz duas ligações, mas acontece que o tamanho dela vai influenciar no valor desse ângulo. Por isso que em geometrias angulares nós só caracterizamos esta da água, que é 104,5 graus. Tá ok? O restante das geometrias angulares, nós não caracterizamos o ângulo. Esse é o segundo tipo, geometria angular. O terceiro tipo seria aquela trigonal plana, característica. Ou seja, o que é uma trigonal plana? Eu tenho um átomo central que faz 3 ligações. E nesse átomo central não tem elétrons livres. Não tendo elétrons livres, a molécula será sempre plana, mas o distanciamento entre as ligações formará sempre um ângulo de 120 graus. É o caso do boro. Olha bem, os dois exemplos que fogem à regra do octeto. O boro estabiliza com 6 elétrons, o boro e o berílio com 4 elétrons. São elementos que fogem à regra do octeto. Mas todas as moléculas que tiverem átomo central e tiverem 3 outros átomos ligantes nela, será caracterizada sempre, e o átomo central não tendo elétrons livres, será caracterizada sempre por uma geometria que a gente chama vulgarmente de trigonal plana, beleza? A molécula do do iodeto de boro também terá essa característica. A trigonal piramidal, olha bem, nós vimos aqui na anterior que o átomo central não possuía elétrons livres, né? Agora, aqui na piramidal, esse átomo central, ele possui elétrons desemparelhados, ou seja, aqueles que estão livres, que não fazem parte dessas ligações. O que ele exige na molécula? Ele faz com que essas ligações sofram repulsão deles, entre elas, formando então o que a gente chama de uma pirâmide, né? O que a gente chama de geometria piramidal, tá ok? É uma característica do átomo central, muito característico da molécula de amônia, tá certo? O NH3, porque o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. 3 elétrons eles compartilham com os hidrogênios. E irá sobrar um par eletrônico livre aqui que repulsa essas ligações para baixo, formando o que a gente chama de geometria piramidal. Bem, agora é o quarto e último nosso, apesar de existirem outras geometrias, mas para nós aqui até a tetraédrica ela é característica. Essa geometria é muito importante, pessoal, porque a maior parte dos compostos orgânicos, né, que tem o carbono, então cada parte da molécula do átomo de carbono, dependendo das ligações que ele faz, é muito importante lá na química orgânica, e a estrutura vai ter uma geometria caracterizada. O tetraédrico é aquela molécula em que tem um átomo central e que realiza 4 ligações. E esse átomo central não tem elétrons livres. E não tendo elétrons livres, o que acontece? Essas ligações se repulsam de uma forma geral. O que a gente imagina é que ela ficasse uma cruz, não é verdade? Mas se ficasse uma cruz, o ângulo formado ali entre as ligações seria de 90 graus. E não é o maior ângulo possível para a estabilidade da molécula. Então, note aí que a tetraédrica, o que acontece? Ele forma um sistema tetraédrico em que o ângulo de todas essas ligações aqui se torna 109 graus e 28 minutos, ou seja, 109,5 graus, beleza, aproximadamente aqui. Então, o átomo central não tendo elétrons livres e faz 4 ligações,
a geometria da molécula sempre será tetraédrica. Vamos resumir aqui. Pessoal, imagine uma bexiga, tá? Você amarrando duas bexigas significa dois átomos, beleza? Duas bexigas cheias. E se você soltar elas não vão ficar tortas, elas vão ficar sempre linear. É porque vai existir repulsão também ali, não é verdade? Formando uma estabilidade de uma geometria linear. Se você amarrar três bexigas, pessoal, você pode ter certeza, tendo três ligações e o átomo central não ter elétrons livres, ela sempre irá formar uma geometria trigonal plana. Tá certo? Em qualquer aspecto, não é verdade? Agora, se você amarrar quatro bexigas cheias umas às outras, você vai notar que sempre irá formar um tetraedro. E nunca um sistema que a gente pode fazer, nunca assim, nunca irá formar assim, né, uma cruz, porque esse ângulo aqui será de 90 graus. Então, sempre irá formar um sistema tetraedro. O outro sistema é em que o meu átomo central faz três ligações e ele tem elétrons livres, formando o que a gente chama de uma geometria piramidal. Não é verdade? O outro também, olha o caso da água. Essas duas nuvens aqui, que estão aqui, são relativas aos elétrons livres do oxigênio, mas a geometria se dá somente pelas ligações, não pelos elétrons livres. Aqui no nitrogênio, eu tenho essa nuvem aqui em cima, que caracteriza os elétrons livres, então por isso que ela forma a geometria piramidal. Aqui na água, essas duas nuvens formam o que a gente chama de geometria angular. Vamos ao exercício de aplicação para a gente poder entender um pouquinho melhor esse tipo de exercício. Olha bem, sejam dadas as seguintes moléculas: a água, BH2, né, que é o hidreto de berílio, o cloreto de boro e o tetracloreto de carbono. Bem, para a gente poder saber a geometria, nós temos que pegar cada molécula, não é verdade, e fazermos a estrutura de Lewis. Então, note aqui o da água, por exemplo. Vamos ver o caso da água. Olha a água aqui, pessoal, nesse primeiro exemplo. Se você faz estrutura de Lewis para a água, você vai notar isso aqui, olha, H2O. E aqui tem dois pares eletrônicos livres. Essa molécula nunca será linear. Esses pares eletrônicos fará com que essas ligações formem um ângulo. Então, a água tem estrutura angular. Olha o berílio, BH2. O berílio é uma exceção, ele estabiliza com 4. Esse átomo central berílio, ele está sem elétrons no átomo central. Se não tem elétrons no átomo central, a minha geometria será sempre linear. É lógico. Vamos ver o cloreto de boro. O boro tem 4 elétrons na camada de valência, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então, você representa os 7 elétrons de cada cloro e o do boro e faz o compartilhamento. O boro estabilizou com 6, cada cloro estabilizou com 8 e tem uma estrutura. Só que o átomo central não tem elétrons livres. E não tendo elétrons livres, ele vai repulsar e vai tornar-se uma molécula trigonal plana. O tetracloreto de carbono, o carbono é muito característico disso, né? Quando o carbono faz 4 ligações, gente, a estrutura dele sempre será tetraédrica. Por quê? O átomo central não vai ter elétrons livres. E não tendo elétrons livres, vai formar um sistema que a gente chama de tetraedro. Então, voltando aqui, né, na resolução, né, ele quer saber quais as geometrias respectivamente. Então, primeiro da água. A água é angular. Então, só pode ser a B e a C. A D nunca. O BH2, nós sabemos que ele estabiliza com 4
e pelo exemplo que nós resolvemos, ele é linear. Então, se é angular e linear, só pode ser a A e a C. Ainda não temos a resposta. Mas aqui, olha, gente, nos exercícios de geometria molecular, sempre irá aparecer, olha o que eu estou falando, o berílio e o boro, que são as exceções. O berílio sempre caracterizado pela estabilidade com 4 elétrons e o boro pela estabilidade com 6 elétrons. Então, gravem, né? O boro sempre irá formar um sistema que a gente chama, olha aqui, de sistema trigonal. Então, não pode ser a C, porque a C falou que é piramidal. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Vamos ao exercício 2. Assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas. Tá ok? Então, ele quer que você associe essas 4 substâncias a essas 4 tipos de geometrias aqui. Bem, aqui você já sabe 2 aqui. Faz de conta que você não sabe o 2, que é o HF. Como é molécula diatômica, você já sabe que ela é linear. Então, o 2 sempre vai ser A. 2A, aqui está 2B, 2A pode ser esse aqui, essa aqui não pode ser essa aqui. Então, a resposta será ou a D ou a C, tá certo? Mas vamos lá, continuando. Qual que a gente sabe aqui? Esse aqui a gente sabe que é molécula diatômica, tem geometria linear. O outro que nós sabemos é o carbono, não é verdade? O carbono, ele faz 4 ligações com hidrogênio, portanto, não tem elétrons livres. Então, a estrutura dele terá sempre uma geometria tetraédrica. Então, vamos ver. O 4 será sempre tetraédrico. 4D, essa aí só pode ser a C e a D, não é verdade? Vamos ver o 4. O 4 ele pôs que é B angular. E o 4 aqui ele pôs que é D. Então, a resposta correta, sem resolver o NH3, que é piramidal, o 1 é sempre piramidal, o 1 vai ser C, né? E o 3 vai ser D, sempre angular, tá ok? Então, a resposta desse exercício é a letra C, tá ok? Pessoal, vai ser disponibilizado exercício, atividade de aprendizagem para vocês, tá ok? Essas atividades de aprendizagem serão caracterizadas para você poder fazer essas aplicações importantes aí. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima. Não esqueçam, façam todos os exercícios, ok?